você saber tudo do Milton Nascimento, é você saber tudo do João Bosco. Você entende? Era saber tudo dessa galera. Então, por quê? Porque eu ia para a noite tocar, vinha um cara com um violão, olhava para trás e falava assim, Cerrado, Djavan. Mano, se vira. Sei que se foda, entendeu? Sai tocando. Era isso que era o que acontecia na minha época. Então, repertório para mim é isso. Agora, eu preciso tocar com um cantor e eu tenho que tirar o repertório. Ok, eu vou tirar quando tiver o show, eu vou me dedicar alguns dias antes sobre aquele repertório, vou ver se eu já tocava aquilo, ou se eu sou um novo trabalho, eu escrevo tudo, para não precisar ficar decorando, e fico tocando em cima disso. Então, aí eu estou praticando o repertório daquele artista. Mas os estudos de batera, é muito importante essa coisa de tocar em cima de discos, tocar em cima de sons. Isso faz muita diferença. Vai lá? Maravilha. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta, comentário, o que você quiser. Douglas, Rodrigo, meu nome. O quanto de importante que você acha para o baterista ou percussionista em geral o estudo da harmonia em consequência da percepção harmônica e melódica? Ótima pergunta. E aqui, eu já vou deixar uma dica muito importante nos dias de hoje. Independentemente do seu instrumento. Mas, ok, você perguntou sobre a bateria. Então, vamos falar de bateristas ou de percussionistas, ok. Que não tocam, o instrumento não é harmônico e nem melódico. Então, o instrumento harmônico, a gente pode falar tipo um piano, um violão, uma guitarra. Instrumento melódico, a gente pode falar um trompete, um trombone, um saxofone, coisas assim. Então, vou dar uma dica, que são 3. Se mate de estudar o seu instrumento. Estude um instrumento harmônico, que pode ser ou piano ou violão, e estude inglês. Hoje em dia, um músico precisa estar atento a essas 3 coisas. Se mate de estudar o seu instrumento, o máximo de tempo que você puder. Se dedique um pouco à parte melódica, à parte harmônica, ou seja, um violãozinho, sabe? Coisa simples, aprender uns acordes, aprender a fazer uma levadinha, um piano, né? Aprender a compor alguma coisa no piano e tal. E o inglês. Cara, essas 3 coisas fazem muita diferença. O meu inglês até hoje é muito macarrônico, por mais que eu tenha já viajado. Eu passei 7 meses dando aula na Índia, no ano de 2019, antes da pandemia. Eu cheguei no Brasil, a pandemia aconteceu. É uma merda isso. Eu passei 7 meses lá e a língua é o inglês, a língua fluente é o inglês. Cara, eu penei muito, assim. Quase que o diretor, de uma temporada para outra, quase que o diretor queria me mandar embora por causa do meu inglês, que não era super fluente. Mas aí os alunos fizeram um abaixo-assinado, e como eu era muito querido na escola, como eles esses 2 panos aqui, esse azul, e tem um vermelho aqui que não dá para ver, eu acho. O azul acho que não dá para ver também, depois eu mostro. Quando você é considerado um dos melhores professores da escola, eles te dão esses panos. E nos 2 semestres que eu dei aula lá, eu fui considerado um bom professor lá, como o melhor professor, e os alunos fizeram um abaixo-assinado dizendo, não, mesmo ele sendo, o inglês dele não sendo o melhor, a gente quer que ele fique aqui porque a gente consegue entender o que ele quer passar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu poderia ter sido mandado embora por causa do meu inglês. Entende? Então, muito importante se dedicar o máximo ao seu instrumento, estudar um instrumento harmônico, pode ser um violão ou um piano, e estudar inglês. Essas 3 coisas fazem a sua carreira alavancar para algumas outras coisas. Mais? Alguém me fala que horas são, por favor?
4 horas e 13. Ah, ok. Acho que eu tenho mais pouco tempo. Eu vou tocar, acho que mais um pouco. Eu vou tocar um jazz. Eu toquei um brazuca. Eu vou tocar um jazz e eu quero destacar a importância do pé esquerdo dentro do jazz. Eu costumo dizer que o meu jazz, Douglas, ele é dividido. Douglas. Fala. Tá me ouvindo? Fala. Tô. Alô, Douglas, desculpa te interromper. Ah, São 15h13, tá? A gente tem até as 16h13. A gente tem até as 16h30, tá? Só para você saber do horário. mesmo você tendo invadido o meu horário. Como é que é? Mesmo você tendo invadido o meu horário. Entendi. Porque a gente, Tá bom. Beleza. tá? O Pequeninos entra às 17 horas, tá? A gente entrou 15 minutos, seu horário você pode ir até 15 para 5, tá bom? Ah, ok, obrigado. Pô, legal, valeu. Meia hora então, tá bom. Bom, então, eu vou tocar um jazz, e eu costumo dizer que o meu jazz é dividido em várias influências. Então, a minha mão direita é influenciada pelo Elvin Jones. O jeito de tocar, a forma de tocar, eu busquei essa linguagem do Elvin. O meu pé esquerdo é voltado para o Art Blakey, que tem essa coisa de marcar sempre 2 e 4. Então, o tempo inteiro, independentemente do que esteja fazendo, o 2 e 4 está sendo marcado. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Independentemente do que você faça, isso aqui fica sempre mantendo. O Art Blakey tinha essa ideia. O meu traditional grip é muito voltado ao Tony Williams. Os flans voltados também ao Tony Williams. E o meu double stroke voltado ao Jacques DeJohnette. Então, eu costumo meio que brincar com essa coisa que eu peguei um pouco de influência de cada um e fui desenvolvendo isso. E o que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa coisa de manter o 2 e 4 no chimbal, independentemente do que você toca. Porque você mantém o pulso. Muitas vezes, quando você vai improvisar, se você não tem uma referência, essa improvisação fica solta. Vou dar um exemplo. Eu faço assim, ó. Não tinha referência nenhuma. Você não entende o que está sendo tocado. Agora, vamos supor que eu marque um tempo aqui, ó. Pronto, agora você teve uma referência. Então, é muito importante essa coisa da referência. Muitas vezes o batera vai improvisar e ele deixa tudo solto. Ou seja, ele não marca onde está, ele não mostra onde estão os tempos, ele não mostra onde está o chorus, ele não mostra as partes da música, ele fica simplesmente tocando um monte de técnica uma atrás da outra. E o que eu vou mostrar aqui é exatamente o contrário. Eu vou estar sempre dentro de um chorus de 4 compassos de 4x4. O tempo inteiro eu vou estar tocando e contando e sentindo esse chorus. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 1. E esse 2 e 4, que foi a marcação do dedo agora, da mão, você vai ouvir o tempo inteiro no chimbal, independentemente do que eu toque aqui. É aí que cria a referência. Então, vou mostrar isso. Então, chimbal. 1,
2, 1, 2, 3.
Reparou que, independentemente do que eu toquei, ou com o bumbo, ou com as duas mãos, ou o groove, ou o fraseado, o chimbal não sai do 2 e 4 em nenhum momento. Isso faz criar a ideia da referência. Eu não estou dizendo que precisa tocar desse jeito. É só uma forma que eu gosto de tocar desse jeito. Eu tive que praticar muito para conseguir desenvolver essa independência com o pé esquerdo. Onde eu possa tocar qualquer coisa e o pé esquerdo continuar pulsando o tempo todo. Tem gente que improvisa de outra forma, tem gente que toca de outro jeito, onde o chimbal passeia, o chimbal cria outras nuances. Eu acho legal pra caramba, mas isso aqui é uma forma que eu gostei de desenvolver, achei que é funcional, que funciona, dá uma musicalidade, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Douglas, na bateria, o que vem a ser musical? O que é ser musical? E muitas vezes a resposta que eu dou é: você faz a coisa que você está tocando se tornar musical quando você tem uma referência. Foi aquele exemplo que eu dei. Quando você toca um monte de coisa solta, que nem eu cantei aquela hora, fica meio solto. A hora que você tem um time, ou que você dá uma referência, isso vira música. Isso começa a se tornar alguma coisa pulsante, porque a pessoa que está te assistindo, ela consegue decifrar onde estão os pulsos, onde estão os tempos. Certo? Vai lá, abre aí, quem quiser, fala aí. Pode ser sobre isso, sobre qualquer outra coisa, diga lá. Alô? Opa, Alô? tem alguém falando aí? Não, agora falando não. Ninguém tá falando? Não, ninguém falou. Por quê? Não entendi. Ah, tá. Pegando o assunto de impro aí, Aham. tá falhando? Não, tá bom, tô ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Pegando esse assunto de impro, eu vou falar de duas coisas. Quando você está pensando em impro dentro de música brasileira, eu percebo que ele é muito diferente de qualquer outra improvisação. Como que você costuma ensinar, pensar isso? E a questão que às vezes a gente vê muito impro bagunçado, como você mesmo falou, sei lá, um negócio de qualquer jeito. Eu já fui muita jam session aqui para Santa Catarina, perdão, que a coisa era extremamente bagunçada, não dava para saber o que o cara queria fazer, era um monte de nota e técnica sem pé nem cabeça, assim. Ok. Eu vou começar pelo fim. É aquilo que eu estava falando agora. Essa coisa de você estipular um chorus e você estipular um time, isso é muito importante. O que eu quero dizer com um chorus? Começa a pensar em 4 compassos de 4x4. O tempo inteiro pensando nisso. Então, eu vou mostrar, quer ver? Vamos começar com um groove simples. Então, eu vou soltar um metrônomo e vou fazer um groove simples. E eu vou ficar contando o chorus o tempo inteiro para você ver. Então, o chorus vai ser 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E assim por diante. Ou seja, eu estou tocando 4 compassos de 4x4. Quando você for estudar, é muito importante você estipular um chorus, para você não ficar tocando qualquer coisa.
Porque quando você toca uma música, essa música tem uma harmonia. Essa harmonia vai andar dentro do chorus. O que vem a ser um chorus? O chorus é o tamanho da música. Falando de música instrumental, né? Então, é o tamanho da música. É o que os músicos vão ficar improvisando dentro daquele chorus. Ok, para começar o estudo, vamos estipular esses 4 compassos de 4x4. Vamos lá. Agora. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 3. 2, 3, 4. Então, você praticar pensando num chorus, isso é fundamental, porque você reparou que a cada 4 compassos, as ideias vão mudando, as histórias vão mudando, o fraseado vai mudando, o groove vai mudando, eu vou colocando mais nota, depois eu ponho menos nota, é como se fossem assuntos. Então, eu converso durante 4 compassos sobre uma coisa. Eu posso continuar essa conversa depois, mas eu posso mudar também. Mas fica claro que as mudanças elas vão acontecendo dentro desse chorus, ou a cada mudança de chorus. Então, isso faz com que você comece a improvisar de uma forma diferente, comece a tocar de uma forma diferente. Então, é muito importante você ter essa linguagem e você criar essa independência de poder tocar qualquer coisa mantendo o chorus. Você vê que o tempo inteiro eu não parei de contar e o tempo inteiro o meu chimbal não parou de marcar a cabeça dos tempos. Isso, para quem está ouvindo, é lógico que eu não vou ficar contando, né? Mas para quem está ouvindo, tem a referência do chimbal. Então, acredita no meu chimbal. Por isso que eu chamo minha perna esquerda de Paloma, porque ela tem carteira de identidade, um RG, ela tem um CPF, ela tem carteira de habilitação, ela tem TPM também. A minha perna esquerda se chama Paloma porque eu quis dar uma vida diferente para ela do que é os outros membros, do que é o pé direito e do que são as 2 mãos. Então, eu falo sempre, acredita na Paloma, vai na Paloma que está tudo certo. Não fica prestando atenção no que eu estou tocando. Ouve a Paloma, conta dentro da Paloma que vai dar certo, vai cair no lugar. Então, assim, você estudar um chorus, ou você se colocar no desafio de estudar isso com um chorus, é muito importante. Lógico, estamos falando de um chorus de 4x4, 4 compassos de 4x4. Começa a mudar isso. 4 compassos de 3x4, 4 compassos de 5x4. Até um dia você conseguir fazer 13 compassos de 7x8.
sei lá. Isso são coros que você vai estar trabalhando. Então, quando me perguntam assim, Douglas, o que você tem estudado hoje em dia? Eu estudo isso o tempo todo. Coros é uma coisa que eu estudo diariamente, assim, que é essa coisa de conseguir tocar dentro de um espaço que eu criei, que eu me desafiei a fazer aquilo. Então, como eu falei, 13 compassos de 7/8. Beleza, tem que saber tocar 13 compassos de 7/8 e saber improvisar tudo isso. Então, você estudar sempre pensando num chorus, mesmo que seja um simples single stroke, que você vai tocar um double stroke, pensa já, faz isso já contando 4 compassos de 4/4. Ó, vou mostrar. Então, vamos supor que eu esteja estudando double stroke, tá? Em vez de eu ficar fazendo só isso aqui, ó. Ok, eu vou colocar um chorus e vou fazer a mesma coisa. E vou ficar contando. Vou abaixar um pouco o metrônomo, porque agora a bateria não vai estar tocando. 2, 3, 4. Foi. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Reparou? Quer dizer, eu estou estudando double stroke, mas ao mesmo tempo eu estou estudando um chorus. E outra coisa importante, eu não fiquei preocupado com que figura eu estava tocando. Ah, Douglas, você estava tocando semicolcheia, você estava tocando sestina, você estava tocando fusa. Cara, nenhuma hora eu me preocupei com isso, eu só me preocupei em contar e tocar a técnica que eu estou fazendo, que é, no caso, a prática do double stroke. Faça isso com todos os paradiddles, faça isso com todos os singles, o single, faça isso com os exercícios de flam, faça isso com os exercícios de drag, faça isso com os 40 rudimentos. Cara, você vai ver que você começa a estudar de uma outra forma. Você começa a trazer a musicalidade, você começa a trazer um pouco da música para o seu exercício. E aí, não fica aquela coisa de, muitas vezes eu vou ver alguém tocando, e eu falo, cara, ele até que toca bem, mas parece um monte de exercício. A ideia não é essa, que um monte de exercício. A ideia é que tudo isso que você faça vire música. E como fazer isso, Douglas? Primeiro passo, começa a pensar nessa coisa do chorus. Certo? Correto. Mais alguma dúvida? Manda aí. Casão. Perdeu algum palavrão, né? Aproveitando o assunto sobre pulso. Aproveitando basicamente duas temáticas diferentes do que você falou hoje, a questão da pulsação da música, tudo, mas puxando uma ideia que eu vi de um workshop do Kiko, falando sobre o lance de você não pulsar o tempo, você pulsar as claves do que você está tocando, aí voltando mais até para a linha da música brasileira, tudo. Como trabalhar essa diferença, são estilos completamente opostos, muitas vezes, que a gente vai tocar, um maracatu de um jazz, um rock, um pop, todas as coisas tão diferentes. Mudar essa chavinha na cabeça para você pensar o pulso, você pensar na clave do que você está tocando, sendo que você não está tocando a clave, mas pensar dentro dessa ideia, essa pulsação. Fale um pouco sobre esse enigma. Ok. É que assim, isso que você estava falando é um nível mais avançado. Para você chegar nesse estágio, você precisa primeiro sentir onde estão as semínimas, onde estão, no caso do 4x4, onde estão as cabeças de tempo. Não adianta você querer simplesmente sair contando qualquer coisa ou cantando qualquer coisa se você ainda não tem nem essa independência de poder
contar os números. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Então, esse é o primeiro passo. Ok. Qual é o próximo passo? É exatamente o que o Kiko falou. Você começa a criar melodias. Você começa a cantar músicas. Então, por exemplo, pega Garota de Ipanema. Tenta cantar Garota de Ipanema e improvisar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Para... Ok, você não sabe a letra? Canta só a melodia. Pa, paru, diraru, da, do, diraru, da, puriraru, dararu, diraru, rara, pariraru, dara, puriraru, rara. Cara, me lembrou uma coisa agora, eu vou abrir um parênteses. É a primeira vez que eu fiz um workshop nos Estados Unidos, foi numa cidade chamada Salinas. Foi numa loja de instrumentos. E eu estava falando sobre um monte de coisa, e eu via que os caras estavam meio, assim, sei lá, não tinha uma empolgação, sabe? Legal, pô, músico brasileiro, tocando e tal, mas eu via que não tinha um negócio, assim, eu não tinha pegado no breu no meio do workshop. Aí chegou uma hora que eu fiz exatamente isso que eu acabei de fazer. Eu cantei falei para eles sobre coros, cantei Garota de Ipanema e improvisei em cima do Garota de Ipanema. Mano, sem brincadeira, a loja veio abaixo. A partir desse momento eu ganhei os caras no workshop. Olha que legal isso. Então, me fez lembrar disso falando sobre isso. Então, voltando ao assunto, tenta cantar uma música, uma melodia qualquer, e tente improvisar. Cante o que a gente chama de vamp. Cante um vamp. O que é um vamp? É uma melodia que se repete. Então, por exemplo, com quem puder dando com Podendo dando dante com dante com quem? Podendo dando dante com dante com quem? Podendo dando dante com dante com quem? Podendo dando dante com pé. Com quem? Podendo dando dante com. Então, o que eu estou fazendo? Eu já não estou mais contando. Agora eu estou cantando uma melodia, que a gente chama de vamp. Então, ficou girando isso. Ok, vamos trocar isso por um desenho de supostamente clave. Vamos trocar isso por um desenho de tamborim, por exemplo. Tac, tac, cat, 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 tac, tac, cat, 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 cat. E aí você vai improvisar em cima disso. Então, você vai começar a tocar não pensando nos tempos, mas pensando exatamente nesse desenho que você está criando. Que pode ser qualquer coisa. Pode ser um vamp, pode ser uma melodia com notas, ou pode ser só simplesmente uma divisão rítmica.
pode ser uma música, pode ser só um trechinho, pode ser um compasso, né? Qualquer coisa de um compasso. Vamos pegar uma clave da música latina, por exemplo. Vamos pegar uma clave 3-2 rumba, que seria tá, 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 tá. Ok, vamos pensar nisso então. Tá, 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 tá. E aí você vai improvisar em cima disso. Então, são formas de você ir evoluindo em relação a essa independência. Então, isso faz uma diferença muito grande. É lógico que, para começar, como eu disse, comece marcando os tempos. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Então, aí você tem um chorus, né? Então, agora, como que você vai adaptar esse lance das contagens, ou da cantagem, que eu chamo de cantagem, é a mistura de contar com cantar. Se você tem, por exemplo, 13 compassos para improvisar, dentro de um compasso de 5x4, por exemplo, às vezes não dá tempo de você ficar pensando, puta, peraí, que melodia que eu vou criar, qual que é a ideia, a música é nova, eu acabei de pegar a música agora, não deu tempo de memorizar a melodia da música. Aí, nessa hora, você precisa contar. Você vai ter que contar 13 compassos de 5x4. Então, agiliza muito num monte de processos. Num processo de improvisação, num processo de você pegar a música imediatamente e já ter que tocar ou ter que gravar. Então, isso tudo faz uma diferença. Você ter todo esse leque de estudos na sua mão faz você se tornar um profissional diferenciado. Certo? Acho que respondi, né? Qualquer coisa, pergunta de novo. De boa. Perfeito, perfeito. Obrigado. É isso aí. Casas. Poxa, estou ouvindo uma voz do além. Uma voz do além que já quer me cantar. Estou ouvindo. Não, ao contrário. Vou te dar um bônus de mais 15 minutos. Caraca! O que eu fiz? Você quer? Você quer ou não quer? Porra, né? Você quer trocar uma Ferrari por um chimbal? Se deixar, nós vamos até meia-noite aqui mesmo, hein? Olha só, rapaziada que está na sala, exatamente. Lembrando que às 15 horas vão entrar os pequeninos da 2, às 17. 17? 15 horas? 17. Você vê como é que a minha cabeça tá boa, né? Eu já tô no 15. Às 17 entra o pequeninos na 2, então a gente tem mais 15 minutos. A gente vai entrar direto na sala com eles assim que terminar o Que horas são agora? Então segue. São agora 15 para 5, 15 para 17. Tá bom. 16h45, tá? Tá bom. Lembrando que às 16 tem pequeninos da 2. Às 18 tem amigos do Beto, do Vai Vai, do mestre Beto do Vai Vai. Vai ser muito legal, já estão chegando aqui no estúdio. Vai ser uma sonzeira para encerrar o dia de hoje no Perco Fest. Tá bom? O Beto tá aí? Tá chegando aqui. E aí? Manda um abraço para ele. Entendeu? Eles estão chegando aqui, estamos armando as coisas aqui. Daqui a pouco Manda um abraço aí pra galera da Vai Vai. Legal, pode deixar. Segue aí, então, daqui 15 minutos a gente volta. Beleza. Diga lá mais alguém aí? Vou deixar o povo falar, porque senão eu falo, hein? Não, fica à vontade. Quem quiser, é só abrir o microfone e falar. Do improviso, cara, é muito, muito amplo, isso é muito legal que você comentou. Eu só tinha comentado, acho que antes, eu não quis cortar o barato ali, você comentar também da improvisação dentro da música brasileira, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal tocando um samba e o cara tá improvisando, parece que ele tá tocando, sei lá, um rock and roll. Sim. Eu vou demonstrar tocando um maracatu. Então, quando você falou de música brasileira, em vez de falar só sobre o samba, eu vou improvisar um pouco em cima do maracatu. Maravilha. É lógico que, assim, hoje, a gente pode pensar que a música não tem regras.
ela só tem, na verdade, 2 regras: bom senso e bom gosto. Se você tiver bom senso e tiver bom gosto, tudo pode. Então, você trazer influências de outros estilos para a música brasileira, para o jazz, para tudo, é muito bacana. Essa improvisação que eu acabei de fazer do jazz tem influência de um monte de coisa dentro disso. Não tem influência só de um batera jazzista, por exemplo, Joey Morello. Tem influência de um monte de coisa. Se você for pegar, por exemplo, os improvisos do Buddy Rich, porra, olha aquilo. Quer dizer, era um showman. Então, não é porque que ele era aquele showman que aquele improviso estava ligado diretamente a alguma linguagem jazzista. Porque a hora que você compara com bateras como Art Blakey, como Marcus Roach, como Papa Joe Jones, Philly Joe Jones, o próprio Elvin Jones, porra, que era aquilo? Quer dizer, as influências, elas vão meio que entrando uma coisa dentro da outra. Não dá para falar que o Elvin, aquilo era só puramente o jazz que era tocado na década de 40. Porra, o Elvin já vinha moendo a batera de um jeito que era inacreditável. O próprio Tony Williams, né? O jazz, ele tem toda uma linguagem tercinada. E o Tony Williams começou a tocar semicolcheia dentro do jazz. Puta, os caras falaram, mano, esse cara é do rock and roll, não é jazzman. Na época, hoje o Tony Williams é idolatrado. Mas na época que o Tony apareceu, muita gente questionava ele. Fala, cara, isso não é um batera de jazz, porque ele toca alto pra caralho, ele toca forte pra caralho, o jeito dele tocar, ele usa semicolcheias, que não era uma coisa comum no jazz. Então o Tony era maluco na época. Então ele foi, muitas vezes, não deixado de lado, mas os críticos das revistas especializadas não gostavam dele como jazzista. Ele tem uma frase que é muito legal. Ele fala assim: você pedir para um batera tocar baixo é a mesma coisa que você pedir para um baixista não tocar notas graves ou para uma flautista não tocar notas agudas. Muito bom. Vou repetir. Você pedir para um batera tocar baixo é o mesmo que você pedir para um baixista não tocar notas graves e uma flautista não tocar notas agudas. Quer dizer, essa era a filosofia do cara. Então, assim, na época... Fala. Não, só cortando um pouquinho, não, isso aí é muito legal. Do meu som, por exemplo, eu escuto música brasileira, rock, jazz, um monte de coisa, isso aí, com certeza. Só digo que às vezes a linha que eu queria raciocinar, talvez que não foi claro, é porque mesmo que a gente tenha influência, se eu estou improvisando maracatu, por exemplo, numa música que a bateria está livre, alguma citação eu tenho que ter, né? Eu não posso perder toda a referência. Posso fazer um adendo na pergunta dele para você responder, Douglas? Deixa eu só fazer uma parte. Eu entendi. É mais ou menos como se você estivesse tocando um maracatu e aí de repente sobra para a bateria e você põe um pedal duplo fazendo aquilo que eu falei, do bom senso e do bom gosto, entende? Se você tiver bom senso e tiver bom gosto, tudo funciona. Pode falar aí quem abriu aí. O adendo que eu queria fazer era, pelo que eu entendi, eu vou adicionar, né? Também é uma pergunta. Aonde que se encontra o limite da linguagem, né? Da fusão e do tradicionalismo, né? Vamos dizer assim. Porque, pelo que eu entendi, a pergunta do Thiago está relacionada à linguagem, né? Assim, de cada ritmo tem a sua linguagem, uma exploração de células rítmicas limitadas que identificam aquele ritmo, vamos dizer assim. Não que identificam, mas que são muito evidentes dentro daquele ritmo, até mesmo de timbres, né? Então, aonde que encontra esse limite, assim, onde você acha que encontra esse limite da linguagem, como se diz, da liberdade e do tradicionalismo? Cara, eu acho que eu respondi isso. Com essas 2 frases, essas 2 palavras, bom senso e bom gosto. Eu acho que você desenvolver um bom senso e desenvolver um bom gosto é o que vai fazer isso acontecer. Porque a gente está falando de arte. Então, na arte, você não fica dando pitaco. Você não chega num cara que pintou um quadro
e você olha o quadro dele e fala assim, cara, esse quadro é bonito, mas eu acho que essa casa aí que ele pintou de verde, se fosse de azul, ia ser mais legal. Você não dá pitaco nisso, você simplesmente gosta ou você não gosta. Você cria uma empatia com aquele quadro ou não. Você acha que aquele cara teve um bom senso de pintar daquele jeito ou não também. Ok. Então, na música é a mesma coisa. Eu acho que você desenvolver o bom senso e um bom gosto é que vai fazer essa diferença. Aí você pode me perguntar, Douglas, mas o que vem a ser bom senso e bom gosto? Porque cada um tem o seu. Então, aí que é o problema. É você ter influências de tantas coisas que você pode ir mudando a chave desse bom senso e desse bom gosto. Porque eu posso tocar alguma coisa que alguém vai falar, nossa, ele teve muito bom gosto. E um outro cara vai falar assim, puta, esse cara tem puta mau gosto. É muito relativo tudo isso. Então eu acredito que você tenha que botar uma fé no que você acredita, no que você quer, nas suas influências, nas coisas que você escuta, nos músicos que você conversa, nas lives que você participa, nos cursos que você faz, nas aulas que você faz. Então, você encontrar esse meio do caminho, é lógico que é muito difícil, mas sabe o que vai trazer isso? É experiência. Eu descobri que o meu bom senso, ele cresceu junto com os anos que se passaram. O meu bom gosto cresceu também junto com os anos que se passaram. Eu acho que essa troca aqui, ó, que a gente está tendo agora, isso faz com que você ganhe experiência em coisas que você não teve experiência. Então, essa troca aqui já faz você ter experiência de algumas coisas. Então, talvez você adquira uma experiência mais rápido do que eu adquiri em relação a algumas coisas, por causa dessa troca, porque na minha época não tinha isso. Ou você fazia uma aula, ou você não tinha nada. Você tinha só, no máximo, livros e, no máximo, umas videoaulas em VHS. Então, eu acho que essa coisa do bom senso e do bom gosto é uma busca eterna que o músico tem. Por isso que o músico se cobra tanto. Por isso que eu vivo falando, eu vejo um monte de músico falando assim, ó, quando fazem uma pergunta para ele assim, você se assiste tocando depois que você grava alguma coisa? Ele fala, não, eu não gosto de me assistir, porque aí eu vejo... Eu sou o contrário, eu assisto logo na sequência. E eu quero assistir não uma vez, 2, 3, 5, eu assisto a mesma coisa 10 vezes. Porque eu me analiso, eu olho o que foi legal, o que não foi. Aí eu falo, puta, essa frase aqui eu achei que funcionava. Caralho, não funciona, é feia pra caramba. Na próxima eu não posso usar desse jeito. Ou então uma outra que era muito simples, e eu falava, essa frase aqui eu subestimo ela, não gosto dela. E aí, no meio do som, eu falo, caralho, essa frase funcionou muito. Então, eu sou o contrário. Eu adoro me assistir, eu adoro ver as coisas que eu estou fazendo, ou que eu fiz, para fazer toda essa análise, entende? Então, acho que isso faz você criar um pouco mais de bom senso, um pouco mais de bom gosto. Que é como a forma como as pessoas estão te vendo. E não como você acha que você se vê. Eu vou fazer esse improviso do maracatu aí, e vou brincar um pouco, vou colocar elementos do maracatu, mas também vou colocar elementos de algumas outras coisas que vão pintando na hora, e vamos ver o que sai.
Boa, boa, Las Casas! Quebrou tudo, hein? Muito bom! Muito bom! Galera, a gente já está chegando nas 5 horas aqui, a galera do Pequenino já está por aqui, deixa eu ver. Já estão aqui a posto, pelo visto. E quero agradecer a Douglas Shake Your Hand Las Casas pela sua participação. Mais uma vez, incrível, sonzeira. Acredito ter acrescentado muito aí para a galera essas informações todas, seu play maravilhoso aí. Obrigado, meu irmão, pela presença no PercuFest 2021. Obrigado, Caio. Obrigado a todos que participaram, a todos que perguntaram. Foi muito legal essa coisa da interação de vocês perguntarem falando em vez de só escrever. Obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouquinho com os meus estudos, com as minhas pesquisas. Estou aí para o que quiser. Lembrando só, deixando o recado sobre o Clube do LC, que é um grupo fechado com aulas, com cursos e tudo. Quem quiser participar, douglaslascasas.com.br/VIP. douglaslascasas.com.br/VIP. É um valor anual de R$ 199,00, dividido em 12 vezes, ou seja, vai dar aí R$ 17,00 por mês para você ter o curso completo Bateria Sem Limites, com mais de 60 horas de aula, mais de 40 lives editadas e um grupo no WhatsApp fechado, exclusivo, para a gente falar de batera o tempo todo. Então, quero agradecer, obrigado aí a todos, obrigado ao Caio, obrigado ao Wellington, que é o organizador de tudo isso, e tamo junto, precisando de mim, só falar. Obrigado, Caio. Valeu, irmão, um abraço, até, fica com a gente aí, já vai entrar o Pequeninos A2 aí. Tá sim, bom? sim. Valeu. Grande abraço. Tchau a todos. Tchau. Douglas Shake Your Hand Las Casas com a gente aqui. Grande prazer ter recebido esse monstro da bateria brasileira aí. Galera, a nossa programação continua. Vai entrar agora Pequeninos A2, direto do Instituto Favela da Paz. Eles já estão no ar aqui. Daqui a pouco eu já chamo eles para a gente bater um papo.
E às 18 horas tem amigos do Mestre Beto do Vai Vai. A galera do Vai Vai já está chegando aqui no estúdio em peso. Vamos fazer aqui pelo estúdio. Você pode acompanhar aqui pelo Google Meet a apresentação deles e também pelo Instagram PercuFest 2021. Do Pequeninos, só pelo Google Meet. Então a galera fica aí, pode interagir também, conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que o Pequeno, o Luiz, toda a galera do Instituto Favela da Paz desenvolve lá no Jardim Nakamura, na quebrada lá, que são parceiros nossos já há muito tempo. Vocês vão ver que som bacana que essa moçadinha vai fazer aí, eles já estão apostos ali. Mas antes eu quero falar um pouquinho da programação e da premiação que a gente vai ter no PercuFest. Hoje nós sorteamos esse bongô aqui, ó, esse bongô maravilhoso da Luen. Já sorteamos no meu workshop hoje, foi muito legal. A gente ainda tem 20 pares de baquetas da Alba oferecidos pela Ask Support, vai ser muito legal também. Um timbal da New Groove, que vai ser